Olá, sou Meire J. Costa. A gente vai bater hoje um papo bem legal sobre EQM, Experiência Quase Morte. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal, compartilharem o vídeo, colocar o like aí e principalmente ativar o sininho, que é para vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo novo que eu trouxer aí para vocês, ok? Bom, eu vou começar falando da minha experiência. Eu acho que vocês que me acompanham aí já há bastante tempo, vocês já devem ter assistido algum vídeo onde eu contei que aos 25 anos eu tive uma experiência de quase morte. Eu fui fazer um procedimento, eu não estava feliz com o que eu ia fazer e eu tive até que repetir esse procedimento. Então, quando eu fui repetir o procedimento, eu estava extremamente depressiva, assim, no auge de me sentindo muito mal. Eu queria até pedir para os meus mentores, né, para os meus amigos espirituais, como eu sempre tive essa coisa de saber que eu não estava sozinha, eu cheguei ao ponto de pedir que eu não sobrevivesse, porque eu não queria passar por aquilo e fui. Aí eu tive nesse segundo procedimento uma complicação com a anestesia. O que não tinha acontecido da primeira vez aconteceu da segunda. E eu lembro que quando, acho que assim, quando eu acordei, a sensação era realmente que eu tinha voltado de uma viagem muito, muito longa. Mas, assim, o mais interessante foi, primeiro, a minha decisão, né, a vontade realmente de não ficar mais aqui. Eu não queria ficar. Então, eu já fui para o procedimento já preparada que eu não ia voltar. E aí eu acho que aquilo influenciou na forma como o meu corpo reagiu à anestesia, alguma coisa deu lá de errado, que realmente os médicos que estavam comigo passaram sufoco, eu não passei nenhum, porque eu não estava nem aí, né? Mas eles passaram um sufoco achando que eu não fosse reagir, né? Mas aí o que eu consegui visualizar enquanto eu estive fora? Porque a minha experiência foi talvez até provocada pelo meu mental. Então eu não sei falar como seria a experiência das outras pessoas. Por isso que eu resolvi contar o que aconteceu comigo e dentro do que aconteceu comigo explicar um pouquinho para vocês como funciona esse processo. Bom, comigo, quando eu me dei conta, eu estava fora do corpo, né? Que eu vi os médicos meio desesperados com a situação, porque a gente tem todo um controle e tal. Acho que teve alteração nos meus batimentos cardíacos, alguma coisa, minha pressão pode ter arriado, não sei. Não sei qual foi o procedimento direito, o que aconteceu ali. Mas eu vi todo o alvoroço ao meu redor e eu simplesmente me afastei do corpo. Vi tudo. Vi a cama, eu lembro como hoje. Eu estava deitada, tinham dois médicos juntos de mim, eu saí. Simplesmente fui sair. Só que eu estava muito triste, eu estava decidida que eu não queria ficar mais aqui. E aí o que na hora eu pensei? Eu disse, eu vou me afastar. Essa foi a sensação inconsciente que eu tive de que eu sabia que se eu me afastasse muito, 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 muito do meu corpo físico, o que acontece? Do mesmo jeito da eletricidade, é o que eu venho falando com vocês. Se você puxar um cabo, né, para transmitir uma corrente elétrica e for um cabo muito longo, a corrente vai se perdendo ao longo desse espaço, né? Os elétrons vão saindo. Então, acho que inconsciente eu pensei da mesma forma. Eu quis me afastar muito, muito, muito e para longe do meu corpo físico, porque eu tinha certeza que isso ia acabar me desligando. Então eu voei o mais rápido que eu pude. É engraçado que eu lembro que quando eu saí, eu estava aqui num bairro aqui do Rio, que é Botafogo, e eu tinha a sensação, eu tinha noção certa, meu GPS ali funcionou. Para onde era a praia, como eu ia rodar, e aí vocês vão rir de mim por causa dos super-heróis, né? Terrível. Eu lembro que quando eu assisti o Superman, eu chorei muito, aquele Superman antigo, tá, gente, da minha época. Eu lembro que tem uma cena que a Lois Lane morre. E aí o que o Superman faz? Ele gira, 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 gira em volta da Terra, ao contrário do movimento de translação, não de rotação, né? Ao contrário. E aí ele consegue fazer com que o tempo volte para dar tempo dele salvar a Lois. É lá aquele filme, o primeiro filme, lá de 1978, sei lá. E aí, quando eu dei por mim, né, que eu estava fora do corpo e que eu queria ir para longe, foi exatamente o que eu raciocinei, olha só.
Eu disse, eu vou voltar, eu quero voltar no tempo, eu quero acabar com isso, eu me arrependi. E aí eu comecei a rodar, ir em direção ao mar, né? Que eu estava em Botafogo quando eu fui em direção ao mar e eu queria só voar, 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 voar e fazer com que o tempo girasse ao contrário, mas eu tinha certeza dentro da minha consciência, da lucidez que eu estava, que aquilo tinha sido uma ideia num filme, que não ia funcionar, mas eu tentei fazer aquilo. E aí quando eu rodei, voei muito, 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 que eu já estava cansada, eu chorava muito, eu consegui sentir a aproximação do meu mentor, né, daquele meu amigo que sempre está comigo. E aí eles conseguiram me acalmar, ele não estava sozinho, tinha um outro grupo com eles. E eles conseguiram me acalmar e disseram que eu tinha que voltar, que não era assim, que não ia adiantar e que eu tinha que voltar. Que eu tinha conhecimento até para fazer o que eu estava tentando fazer, então isso eu trouxe também depois para cá, até para o resto da minha vida, essa certeza que a gente tem esse controle. Por isso que eu falo para vocês que essa história, quando dizem que a gente tem hora certa para morrer, que está tudo planejado, não é bem assim, não é. Nós temos, quem tem conhecimento energético consegue fazer isso, mas eu não, de certa forma, eu não deveria usar aquele conhecimento que eu tinha, porque eu ainda tinha muita coisa pela frente. Foi assim, uma conversa muito de amigos. Até hoje eu lembro sabe, do acolhimento. Eles me acolheram e me aconselharam a voltar. Que eu tinha que voltar, que ainda tinha muita coisa, que era uma fase, que isso ia passar. E eu me emociono porque foi assim uma coisa que realmente me marcou muito, até com relação do que eu estava fazendo e que eu não precisava ficar preocupada com a situação, e realmente é verdade que o espírito que voltou para mim, eu tenho certeza que era o próprio espírito que naquele momento eu estava, né, não estava aceitando e tal. Então, e que hoje é essa filha maravilhosa que eu tenho e linda, né? E aí o que aconteceu? Eu voltei para o corpo, foi difícil a minha volta, eu voltei em estado vibracional em altíssimo grau, eu nunca mais passei por uma experiência de um EV tão forte quanto aquele. Foi como se fosse assim, eu senti pelos pés começando, mas o corpo todo vibrando, mas uma vibração muito, 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 muito forte mesmo. E acordei, né? Quando eu acordei, os médicos estavam juntos, tinha uma outra moça que eu não lembro, que depois eu até procurei saber, eu acho que ela não fazia nem parte da equipe, e ela estava ali próxima naquele momento, mas depois não vi mais. Bom, aí acordei chorando, chorei muito, aí os médicos acharam que era efeito da anestesia, de tudo, da situação e tal, ainda ficaram conversando um pouco comigo, mas eu tinha certeza, e aí depois um deles acabou até falando que eu tinha dado um sustinho, mas não falaram até, acho que dentro da situação toda que como estava sendo feito, eles não iam nunca falar que eu tinha passado, que eu tinha dado ruim lá no procedimento deles, né? Mas eu sei que realmente foi porque eu nunca passei, em todas as minhas projeções, eu nunca passei por um estado vibracional tão forte, eu nunca me senti tão fraca do lado de lá. Foi preciso que eles me dessem o que eu chamo da chupeta energética, né? Então fez parte disso. Bom, gente, o que eu posso falar para vocês é o seguinte, diante até dessa minha experiência mesmo que eu quis compartilhar com vocês, talvez com um pouquinho mais de detalhes. A experiência quase morte, ela acontece com algumas pessoas por diversos motivos. A gente não pode falar, e cada caso realmente é um caso. No meu caso, eu fui decidida que eu não queria mais ficar aqui, que eu queria me desligar. Então, o que pode acontecer às vezes num caso desse? Quando você não tem conhecimento energético suficiente para você se autodesligar, você pode, num momento desse, acessar consciências que têm esse conhecimento, mas que não são legais, porque as consciências boas, evoluídas, as consciências que trabalham com um grupo positivo, eles jamais vão te desligar num caso desse. Porque eles vão te incentivar a continuar aqui, eles sabem, eles têm sabedoria de que
tudo passa nessa vida, que às vezes esse momento está ruim, daqui a pouco a gente melhora. E eles sabem também como somos energeticamente, o que a gente está preparado para fazer aqui, o que a gente tem condição de superar tudo isso. Então, a rapaziada do bem, eles não vão nunca te auxiliar a você se desligar se você não tiver o conhecimento e não conseguir se desligar sozinho, tá? Agora, a galera negativa, se perceber que você quer se desligar e você não consegue se desligar sozinho, eles podem se aproximar no momento, se passar por bonzinho, fazer o desligamento e depois te puxar para o time deles. E aí você é envolvido sem saber, sabe? Aí você vira escravo dessa galera que trabalha negativamente. Então, cuidado com o que se pede, tá? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está pedindo. A gente não sabe o grau de conhecimento que a gente tem do lado de lá, com quem a gente se relaciona, que tipo de consciência realmente nos ampara. Então, gente, é igualzinho aqui. Às vezes a gente está convivendo com uma pessoa que é sua amiga, que você acha que é uma pessoa bacana, que é uma pessoa do bem, e não é, ela tá só fingindo, mascarando, e na primeira oportunidade, puf, te pega pelo pé e te arrasta para um caminho ruim. Então, é exatamente o que acontece aqui, acontece do lado de lá. Então, nessas experiências quase morte, uma das possibilidades pode ser isso. A pessoa tem um conhecimento inconsciente e ela não está feliz com o que está vivenciando e ela tenta se autodesligar. Então, é uma possibilidade. A outra possibilidade, às vezes, ação de obsessores que se aproveitam daquele momento de um procedimento cirúrgico, algo que vai acontecer, um acidente, aproveitam daquele momento para também pegar aquela pessoa e tentar desligar, tentar fazer com que ela, às vezes, acredite em outras coisas, mude o comportamento. São uma série de fatores. Acho que o mais importante para a gente ter acerca disso tudo, dessas experiências, é que geralmente quando você volta para o seu corpo, quando você realmente passou pela experiência e você trouxe todo aquilo rememorado dentro de você, é como se fosse assim, um presente, uma oportunidade que você teve para reavaliar sua vida. Né, para você ver que muitas pessoas que passam por isso não acreditavam em nada, em vida espiritual, e depois que passaram por uma experiência dessa, passaram a acreditar e compreender que nós somos muito mais do que esse corpo físico. Então, passou a ter um cuidado, um autocuidado maior, até com a maneira de proceder, maneira de agir, porque quem vai do lado de lá, quem enxerga tudo lucidamente do lado de lá, dependendo do que você vê, você para e diz assim, opa, peraí, eu tenho que mudar tudo. Né? Algumas experiências quase morte são bacanas. Tem gente que relata que até viu Deus, né? Que teve do lado de lá, que enxergou a luz. Muitas pessoas falam também que viram passar um filme da vida. Isso é bem comum acontecer também. Até porque as pessoas que desencarnam chegam do lado de lá e contam também, ou quando eles conseguem fazer uma comunicação mediúnica, falam isso, que no momento do desenlace a gente consegue... É como assim, se estivesse fazendo todo o download desse cérebro parafísico para o parafísico, desse cérebro físico para o cérebro parafísico. Então, no momento que toda essa energia está sendo desligada, tudo que você vivenciou aqui, que está gravado nesse cérebro daqui, ele é passado, um download mesmo, lá para o outro, para o cérebro parafísico, porque vai ficar tudo gravado lá. Quando você reencarnar de novo, alguma daquelas informações vão passar, não todas, porque a gente sempre fala que esse cérebro aqui é muito limitado, esse físico aqui, esse que está aqui encarnado. Né? Então, algumas informações vão ser passadas, vão ser depositadas no novo cérebro físico. Então, é por isso que no momento do que está fazendo o desligamento, você vê um filme da sua vida passar. E isso, às vezes, acontece nas experiências quase morte. Você está quase indo, aí por algum motivo, e geralmente é a ação de mentores ou de espíritos evoluídos, você é trazido de volta para o teu corpo físico. E aí como eles fazem isso? Recarregando toda a energia, reconectando todos os fios, é um trabalho de conhecimento mesmo, né? Energético e tudo. A Nana resolveu latir. Bom,
Olha, eu queria muito dividir com vocês essa experiência. Eu acho que eu já até dividi em algum vídeo, mas tem muito tempo, né? Então a gente agora está até olhando os vídeos antigos aí para a gente fazer uma reedição, de repente, nos papos mais importantes. Eu achei bem legal vir trazer para vocês isso, como funciona, o que acontece realmente energeticamente numa experiência dessa, viu? É o desligamento e o religamento. Então é possível você se desligar, é possível um outro espírito desligar você se ele tiver conhecimento. É possível você se arrepender se você tiver muito conhecimento, se religar, mas é mais difícil. Até porque quando você quer se desligar, você já começa a ir desligando todo. Tô falando isso para as pessoas que sabem fazer, tá? Né? Quem tem esse conhecimento, e não adianta você pensar que daqui a gente não sabe nada, gente. Esse tipo de informação não vem para esse cérebro, não. Esse tipo de informação fica lá no cérebro parafísico que eu falei. Então você só vai saber se você tem esse conhecimento quando você estiver lúcido do lado de lá. Do lado de cá é apagado isso, até pra gente não fazer besteira. Mas, desculpa, se você sabe desligar, provavelmente você sabe religar também, mas é difícil, viu? Porque você já vai estar enfraquecido, aí você começa a não ter mais vamos dizer, o raciocínio certinho para você fazer a coisa reverter. Mas você pode voltar por ação de espíritos bondosos, de espíritos evoluídos, de galera do bem, que quando vê que você está fazendo essa besteira, diz, opa, peraí, não vamos fazer isso. Eles sempre conversam, eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio também, porque se a gente quiser fazer isso, a gente vai fazer, a gente vai arcar com as consequências, então eles respeitam. Mas no momento que você diz, não quero, eu quero voltar, deixei coisa lá, não me arrependi, não volta, eles vão te auxiliar para que você volte. Então, se você passar por uma experiência de quase morte e quiser voltar, meu amigo, reza muito, pede ajuda, é por isso que as pessoas falam, eu vi Deus, que num momento desse, muitas vezes as pessoas rezam e conseguem se conectar com a galera do bem. E mesmo que você nunca tenha acreditado em nada, e num momento desse você respira, tranquiliza, aumenta um pouquinho mais a frequência e entra em contato com eles, eles vêm te socorrer, tá? Bom, era o que eu tinha aí para falar para vocês. Espero sempre estar ajudando. Obrigada de coração, né? Me segue lá no Instagram também, porque eu tô sempre colocando conteúdo bacana lá no Instagram, então acho que é válido. Tô sempre colocando, e agora cada vez mais eu vou colocar umas dicas legais lá pelo Instagram. O meu Instagram é o Meire J. Costa, tô lá esperando vocês, o Facebook também, tá? Mais uma vez, muito obrigada, de coração, e fiquem com a luz.